Deixa eu só abrir a janela. Entrou Ok. corretamente, Renato. Ok, tá bom. Então Ok, fique à vontade. Obrigada. espera aí. Bom, pessoal, então, a ideia dessa apresentação, tá, é trazer um pouquinho o que são as mudanças climáticas naturais, o que são as mudanças climáticas trazidas pelo homem, né, as forçantes radiativas principais. Né, isso, na verdade, é a motivação de um curso inteiro, né, mas que eu tento resumir nessa apresentação da forma mais sintética e trazer uns aspectos que eu acho mais relevantes. Né? Então, na verdade, a motivação, né, da minha curiosidade sobre o assunto remonta aí já, bom, desde, né, que eu comecei minha carreira científica, né, sobre a questão, né, das mudanças ambientais, né, como biólogo, depois a nível de geociência, né, no mestrado e doutorado em geoquímica, né, também trazendo um pouquinho de conhecimentos né, na área de geociências. Né? Eu sou professor também aqui do curso de Engenharia de Recursos Hídricos no Meio Ambiente, né? Acho que eu já sou um dos decanos aí do colegiado. Entrei aqui na UF em 2000, né, como professor visitante, né, depois em 2004 professor efetivo. Né, no programa de pós-graduação em Geoquímica, eu entrei em 1993, né, então estou na UF aqui desde 1993, e esse ano eu tive o honroso aceitação de participar aí do programa de pós-graduação em Engenharia de Biosistemas, que é um curso que eu considero extremamente promissor, que advém aí né, da engenharia de recursos hídricos, né, de uma certa forma, né, e conjuga aí várias participações dentro da universidade. Bom, então... Opa, acho que deu uma travada aqui. Ah, tá. Bom, esses últimos anos aí de minha carreira, na verdade, o que eu tenho trabalhado, né, é essas reconstituições, né, ambientais, né, ou paleoambientais, né, e a gente já remonta hoje mais ou menos umas 50 áreas de trabalho, principalmente na Amazônia, né, são algumas das missões de campo que nós fizemos aí em várias regiões, né, do nosso país, e aqui mais ou menos um retrato, né, do que a gente tem feito, né, ao longo desses anos em termos de sondagem e entendimento do que são as mudanças climáticas, né, principalmente durante os últimos 50 mil anos, mas principalmente durante os últimos 10 mil anos, que a gente considera como o Holoceno. Né? Então, aqui são alguns pontos de coleta, e não só, na verdade, como a professora Thelma falou, a gente também trabalha um pouco entendendo o que são as variações naturais, não só em relação à questão do carbono, mas também em relação a contaminantes, por exemplo, nesses pontos aqui, né, nas baías, né, aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente vem trabalhando, né, durante esses anos sobre o entendimento do que são valores de background, qual é o nível de participação, né, do homem em relação às mudanças dos valores naturais do sistema. Esses pontos em roxo, nesses quadrados roxos, são as áreas que a gente vem trabalhando sobre agricultura de baixo carbono, né, que a gente vai falar lá nos últimos slides, né, que seria, né, o entendimento de como, né, vamos dizer assim, mitigar, né, a questão das emissões. Ali no Rio Negro, em várias áreas, né, da Amazônia, a gente tem trabalhado também com a questão, né,
do reservatório de carbono e sedimento, né? Então, a gente já tem um conjunto de dados muito bons, né? São mais de 20 lagos, né? Áreas de inundação, né? Com carbono quantificado em pelo menos 5 metros de coluna sedimentar, né? De registros sedimentares dessas áreas. E talvez nós sejamos o grupo no mundo que tenha mais dados sobre, né, o compartimento sedimento, né, o carbono nos sedimentos das áreas inundadas, né? Bom, a palestra, na verdade, isso é apenas um histórico do que eu venho fazendo, mas a palestra vai ser um pouco mais voltada sobre, né, as variações, né, vamos dizer assim, mais globais, e eu lá no fim eu vou falar um pouquinho sobre a Amazônia de forma mais rápida. Bom, sob o ponto de vista humano, eu acho que esse slide é um slide mais filosófico, né? A nossa evolução, a evolução humana, né? Ela remonta aí 6 milhões de anos, né? Sendo que a espécie Homo sapiens ela tem 300 mil anos apenas, né? Nós somos uma espécie nova, né? E esse slide ele mostra, na verdade, aqui à direita, né? Um paleotermômetro, que é o oxigênio 18, né? Retirado ou analisado em carapaças de foraminíferos, né, em testemunhos, em registros sedimentares marinhos, que mostram aqui como o clima foi, né, se tornando mais frio, né, desde os últimos 6 milhões de anos, e, na verdade, ele vem se tornando mais frio durante os últimos 15 milhões de anos, né, ele vem gradualmente se tornando mais frio, exatamente porque as concentrações de CO2 elas vêm caindo, né, nesses últimos 15 milhões de anos. Entretanto, você tem, né, notem bem aqui, a gente vê variações, né, importantes da temperatura, né, isso aqui é um paleotermômetro, né, sendo que nos últimos 1 milhão de anos, ou os últimos 2 milhões de anos, né, os últimos 2 milhões e 300 mil anos, eles remontam o aparecimento do gênero Homo, né? Então, com várias espécies, né? O primeiro seria o Homo habilis, né? Ou o Homo rudolfensis, são espécies muito similares. Depois você tem o Homo erectus e depois você tem um conjunto de hominine, né? Que são, vamos dizer assim, muito semelhantes ao Homo sapiens, né? Como o Homo neanderthalensis e o heidelbergensis, né, que ocupou a Europa do Norte, né, até mais ou menos 60 mil anos atrás, e né, e depois foi realmente extinto com esse aquecimento global. Então, o que eu quero dizer nesse slide é que a própria concepção do ser humano, né, do Homo sapiens, né, como nós conhecemos hoje, ele esteve extremamente interligado às variações climáticas passadas, né? Então, a nossa anatomia, como nós somos e como nós nos comportamos socialmente, eles advêm, né, de um processo evolucionário que está intimamente ligado à mudança climática. Então, notem aqui que, inclusive, eu rachurei em rosa, né? Você tem um período, né, onde coexistem vários gêneros de Homo, né, o Paranthropus, o Australopithecus e o gênero Homo, né, durante centenas de milhares de anos, né, eles coexistiram uma grande diversidade de hominídeos, né, de diferentes que, vamos dizer assim, vieram de troncos evolutivos, né, diferentes. E vocês notem aqui nessa mudança, esse aqui é o delta C13. O delta C13 é um indicador isotópico que mostra mudança de vegetação. Tá? No meu curso, a gente fala, basicamente, a gente destrincha um pouquinho como que isso pode ser analisado e interpretado. Mas, de uma forma geral, e simplificamente falando, o delta C13 aqui, ele mostra uma mudança para uma vegetação mais aberta. Né? Aqui uma vegetação mais fechada e aqui uma vegetação mais aberta, né? Mostrando que justamente essa diversidade de homens, né? Do gênero Homo ou de hominídeos,
eles são relacionadas a essa abertura, né, da vegetação florestal na África. Então, isso abriu o quê? Nichos ecológicos diferenciados que permitiu que esses primatas, né, que nós somos primatas, eles, vamos dizer assim, fossem, né, entre aspas, para nichos diferenciados, que era o nicho da caça, da vegetação aberta, etc. Né? Então, isso... Estou dando uma olhada aqui que talvez a gente vai tentar desviar carro pequeno. Acho que alguém abriu o microfone. Tem alguém com o microfone aberto? Obrigado. Bom, então, Por favor, Carlos, fecha o microfone, por favor. Sim. Pronto. Essa variação, então, né? Então, como somos hoje, resumidamente, né, ele está atrelado a mudanças climáticas e a mudança dos nichos ecológicos provenientes disso. Então, a pergunta: as mudanças climáticas que observamos hoje estão ligadas a processos naturais ou seriam induzidas pelas ações humanas? Isso tem sido, principalmente ali na década de 2000, e até hoje tem alguns cientistas, né, que colocam que as mudanças geológicas elas são mais importantes que as mudanças humanas. Mas será que isso é verdade? Bom, de uma certa forma, sim, né? Se você tiver um evento catastrófico geológico, né, uma supernova estoura, explode próximo da gente, a gente vai ser varrido do universo, do planeta Terra e do sistema solar inteiro. Então, obviamente, só que isso acontece em que escala? Essa é a questão. São as escalas de tempo onde os fenômenos eles estão acontecendo. Né? Então, isso que eu vou tentar trazer para vocês hoje. Hoje, a nossa percepção, isso aqui é uma figura da NOAA. Se vocês entrarem no site da NOAA, tá, americana, vocês vão ter uma área lá que, por latitude, você consegue resgatar essas curvas de temperatura. Então, eu coloquei justamente, né, a curva global, né, que está aqui em cima, e a curva aqui exatamente da latitude e longitude da cidade do Rio de Janeiro, mostrando exatamente essa tendência, né, de aumento de temperatura, aí já em torno de 1,5 graus para o global, mas se a gente observar aqui para a cidade do Rio de Janeiro, nós já estamos chegando a nível de 3 graus de aumento de temperatura. Né? Então, esse 1,5 que se fala a nível global, ele está tamponado pelo aumento de temperatura oceânica, que é pelo calor específico da água, né, ser maior, né, varia menos. Né? Mas, numa cidade, inclusive uma cidade concretada, né, com menos árvores que o sistema natural, com menos vegetação, você tem variações climáticas, né, mais importantes. As variabilidades climáticas são maiores. Então, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos hoje 3 graus, né, a mais temperatura do que, por exemplo, na década de 50. Né? Então, já temos um clima bem diferenciado. E o que isso acarreta? Mais temperatura no sistema, né? Mais evaporação, o ciclo hidrológico fica mais acelerado e você tem, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, eventos extremos. Né? Então, isso é um dos aspectos mais importantes, né, da mudança climática. Você acelera o sistema hidrológico global, você tem mais evaporação e mais precipitação, com consequente mais, né, processo de inundação. O que acontece é que a sociedade humana, né, ela, de uma certa forma, não se preparou, porque os últimos 10 mil anos foram, no registro geológico dos últimos 1 milhão de anos, o 10 mil anos mais estável dos últimos 1 milhão de anos. Então, o ser humano, a sociedade humana, se acostumou, vamos dizer assim, culturalmente, né, a um clima mais estável. Né, mais estável. E as cidades foram construídas ao largo dos rios, etc.
né, sem haver uma preocupação adequada com essas variabilidades climáticas extremas. Bom, então, nós estamos aqui, na verdade, esse é o nosso planeta, né? Esse é o nosso sistema, a nossa nave, né? Vamos dizer assim. Hoje a gente tem essa consciência, nós, enquanto homem, né, de uma certa forma, dentro do sistema natural, dentro do sistema de luta pela sobrevivência, darwinisticamente falando, nós não tínhamos essa consciência, né, do que representa o nosso planeta. A gente lutava pela sobrevivência. De uma certa forma, ainda temos instintos, né, de luta pela sobrevivência, luta pelos sobrevivência dos mais aptos. Entretanto, hoje nós temos que ter consciência do que onde nós moramos é uma nave. A gente está, né, são bilhões de planetas em bilhões de galáxias, né, e talvez em universos paralelos. Obviamente, vai se ter planetas com condições físico-químicas parecidas com o nosso, mas com uma probabilidade muito pequena, né? Ou seja, a gente vai achar um planeta como o nosso, talvez há anos e anos-luz, né, longe de nós. Bom, então, só para resumir aqui, nós, em termos de clima, nós temos, né, que é o que nos preocupa hoje, né, em termos de mudança ambiental, né, nós temos o que a gente chama de forçantes radiativas, ou seja, são mecanismos físicos, químicos e biológicos que podem alterar o balanço energético do planeta. Um é a própria radiância. A radiância que vem do Sol, ela pode ser alterada pela própria dinâmica solar ou pelos movimentos orbitais da Terra em relação ao Sol. Os gases do efeito estufa, né, que a gente vai falar, o material particulado atmosférico, por exemplo, vulcanismo, e o albedo. O albedo é o quê? A refletividade da luz, né? Ou seja, nuvens, por exemplo, aqui é retratado aqui nessa imagem, e gelo, né? Eles refletem a luz de retorno. Bom, então, o principal, né, a forçante principal é a forçante solar, né? É de onde vem toda a nossa energia, né, sob o ponto de vista de manter as condições dentro dos limites plausíveis para a vida, mas também, né, promovendo energias do que a gente chama de energia fotossinteticamente ativa, que vai promover a fotossíntese, que é o azul e o vermelho, né? Por isso que as plantas refletem o verde, né? Então, o Sol ele tem uma dinâmica, né? E essa dinâmica solar, né? Isso aqui não está em escala, né? Tá fora de escala. Ela, na verdade, o primeiro escudo protetor da Terra é o campo magnético da Terra, que protege a Terra, né, da energia ionizante que vem do Sol, né? Então, o fato de existir vida são um conjunto de fatores, né, de dinâmicas físicas, químicas e, posteriormente, biológicas que promovem essa condição única, né, única dentro de uma determinada probabilidade, né? Então, aqui essa é uma imagem da NASA, mostra essa energia ionizante, né, do Sol, que ela chega e ela é, de uma certa forma, filtrada ali na que a gente chama de termosfera e ionosfera. Você tem uma deposição dessa energia, isso é que promove a aurora boreal nas altas latitudes, né? Então, desculpa, de baixo para cima, né, a gente tem a troposfera, então os mecanismos de mudança de clima ele vai acontecer aqui na troposfera, a temperatura cai 0,7 graus a cada 100 metros, né? Depois, em função do ozônio estratosférico, tá? Essa temperatura ela sobe, essa interação da radiação ultravioleta com o ozônio, ou seja, é uma outra barreira, né, que nos protege da radiação ionizante do ultravioleta, e depois você tem esse aumento de temperatura, depois ele cai com a diminuição do ozônio, e depois um aumento novamente de temperatura em função dessa deposição de energia ionizante provinda do Sol. Então, isso já é um sistema, vamos dizer assim, que se formou,
e propiciou a existência de vida no planeta. Né? Então, dentro da energia que sai, né, que é emitida pelo Sol, você tem a radiação gama, que é altamente ionizante, né? Então promoveria rapidamente a destruição de tecidos vivos, de células vivas. O raio-x também, radiação ionizante, e ultravioleta. Todos esses são filtrados, né? São bloqueados na ionosfera, termosfera, e o ultravioleta principalmente na estratosfera. Parte do ultravioleta. Uma parte deles ele passa e a gente tem mecanismos, né? Por exemplo, a melanina, né, na nossa pele que filtra, né, essa radiação ultravioleta. Mas, mesmo assim, não é muito bom a gente ficar exposto aí à radiação por longo tempo. E o espectro visível, vocês podem ver, ele é a janela atmosférica é totalmente transparente, ou seja, a energia transpassa, a energia é transmitida através, né, a energia do visível, né, o espectro visível, ela é totalmente transmitida pela nossa atmosfera. Né? E os comprimentos de onda azul e o vermelho são os que realizam a fotossíntese, que é o PAR, radiação fotossinteticamente ativa. E o infravermelho, grande parte dele transpassa também, e outra parte ela fica filtrada na atmosfera. Esse visível, ele transpassa, ele interage com a superfície da Terra e ele é reemitido, né, como radiação infravermelha. Né? Então, essa radiação infravermelha, por conseguinte, ela pode ficar retida, ela fica retida por gases do efeito estufa. Bom, quais são esses gases? Né? Então, aqui são os comprimentos de onda. Aqui vocês veem, por exemplo, a atmosfera. Esse comprimento de onda de 0,3 a 0,8 micras, 0,7 micras, mais ou menos, é o visível. Tá? Então, a atmosfera ela é totalmente transparente. Esse branco quer dizer a transmissão, né? E o preto é a absorção. Né? Então, vocês veem que o visível a atmosfera é completamente transparente, ou seja, a energia transpassa, ela é transmitida através da atmosfera. Né? Entretanto, né, algumas moléculas absorvem, por exemplo, a água, na forma de vapor, né, vários comprimentos de onda do infravermelho, o CO2, né, o oxigênio e o ozônio. Né, o ozônio, na estratosfera, ela retém o ultravioleta. Na troposfera, ela é um gás do efeito estufa. O óxido nitroso e o metano. Né? Então, são os chamados gases do efeito estufa. Em ordem de importância, a gente tem o CO2, depois o metano, o óxido nitroso e o ozônio. Né? São os gases que... O CO2 ele absorve, né, 50%, né? Ele responde por 50% quase 55% da absorvância de infravermelho. Bom, mas voltemos ao ciclo solar. Né? O ciclo solar, ele na verdade, né, hoje se sabe, depois de muitos anos de pesquisa, na verdade, vocês veem como a ciência ela anda de uma certa forma um pouco lenta, né, em alguns aspectos, porque o telescópio ele foi inventado no século XVII por Galileu Galilei, né, 1606, se não me engano, alguém pode me corrigir na data exata, mas as observações sistemáticas do Sol, eles só começaram a acontecer 100 anos, um século depois, né? Em 1750, mais de um século, em 1750, começou-se a olhar e verificar a existência de manchas solares. Essas manchas solares, elas estão ligadas à atividade solar, né? Então, isso aconteceu a partir de 1750. Então, vocês veem aqui que houveram, né, desde 1750, períodos, né, são o ciclo de 11 anos, né? Mas você, dentro desses ciclos,
né, você tem períodos de menor atividade, períodos aqui, por exemplo, período 2 ciclos de grande atividade, aqui 2 ciclos de pequena atividade. Depois desse ciclo de grande atividade cai, aqui seria a Little Ice Age, né? Depois você tem um aumento, né? Então, essa variação do ciclo solar, ela está na ordem de 1 Watt/m² dentro dos 450 Watts/m² que chegam na superfície. Então, aqui, vamos dizer assim, pegando uma média móvel dessas variabilidades, a gente vê aqui 1750, em azul são as medidas reais, aqui em vermelho são medidas reconstruídas através, por exemplo, de anéis de crescimento de árvore, né, atividade carbono 14 ou berilio 10, que mede aí a variabilidade da atividade solar. Você tem reconstruções que mostram diminuições dessa atividade solar e depois aumento, depois diminuição, dentro de uma perspectiva mais ampla, né, de ciclicidade. Né? Então, alguns apontam esse mínimo de Maunder como, por exemplo, responsável pela pequena idade do gelo. Bom, outro aspecto importante é o vulcanismo. Então, quando alguns falam, os eventos geológicos são mais importantes. Sim, dentro de certas escalas, sim. Mas, por exemplo, dentro da nossa escala de vida, tá? Tivemos o Pinatubo, em 1991. A temperatura do planeta ela caiu, né, em torno de 2 graus. Mas isso por um período de tempo de 2 anos. Por quê? Porque o material particulado atmosférico ele tem um tempo de residência na atmosfera de em torno de 10 anos. Né? Então, em 5 anos, ele já baixou metade da sua concentração, né? E já no segundo, terceiro ano, você já começa, esse efeito ele já começa a diminuir. Só que o tempo de residência dos gases de efeito estufa é de 100 anos. Né? O CO2 é 110, o óxido nitroso é de 120. Né? Então, isso faz com que os efeitos, né, ao longo do tempo dos gases de efeito estufa sejam mais longos do que do material particulado atmosférico promovido pelo vulcanismo. Entretanto, se você tiver um evento vulcânico hecatômico, vamos dizer assim, você pode ter uma mudança climática muito importante. Né? Mas esses eventos eles estão em periodicidade de tempo em escala de milhões de anos. Né? Então, a probabilidade de você ter um evento vulcânico que traga a temperatura da Terra, né, a valores mais baixos, né, isso é um evento de baixa probabilidade. Tá? Então, aqui é a imagem da densidade ótica aqui do Pinatubo, lá em 1991, e como em 1993, né, você já tinha uma normalização, né, desse albedo, né, dessa densidade ótica, ela vai causar um aumento do albedo, ou seja, da refletividade da luz, resfriando o planeta. Então, só para nós termos em escala, isso é uma coisa importante, nós temos em escala, por exemplo, será que os vulcões da Terra emitem mais CO2 do que as atividades humanas? Que além da questão do material particulado atmosférico, a atividade vulcânica, ela ela emite CO2 e metano. Né? Então, por exemplo, as emissões vulcânicas globais, né, elas emitem cerca de 0,26 gigatoneladas por ano. As emissões de CO2 de queima de combustíveis fósseis em 2015, 32 gigatoneladas. Né? Então, só o transporte rodoviário, né, 5,8 gigatoneladas. Né? Então, isso são aqui alguma comparação. Né? Então, para você ter uma emissão equivalente, né, no ano de 2010, você teria que ter tido 700 erupções vulcânicas do Pinatubo para você emitir
a mesma concentração de CO2. E olha que Pinatubo foi um dos eventos mais importantes do século XX. Tá? Então, pessoal, o que eu quero falar com isso? Eventos vulcânicos são importantes? São, mas em eventos periódicos, né? Lá você teve o Tambora lá atrás, no século XIX, mas nenhum desses eventos, dentro do que a gente conhece da história humana recente, ele seria comparado às emissões globais feitas pelo ser humano. Eu li um artigo há algum tempo atrás que ele estima em 0,5 gigatoneladas por ano. Tá? Hoje a gente está emitindo de carbono, né? Hoje a gente está emitindo cerca de 11 gigatoneladas. 0,5 gigatoneladas por ano é a média das emissões no Holoceno, nos últimos 10 mil anos. Né? Então, eventos vulcânicos são importantes? São. Mas hoje as atividades humanas, dentro dessa escala de tempo da civilização humana, elas superam em muito as emissões de CO2, né, do vulcanismo. Essa figura é uma figura de um pesquisador chamado Mitchell Mann, que ele reconstrói, né, ele faz uma reconstrução em vários sítios do planeta, em todos os hemisférios, né, a temperatura reconstruída através de anéis de crescimento de árvores, de corais, etc. Tudo isso eu explico mais detalhadamente na minha disciplina. Tá? Então, ele reconstrói a temperatura que é essa aqui de baixo. Isso aqui é a reconstrução de temperatura dos últimos, né, 1000 anos. E, de uma certa forma, ele reconstrói os eventos vulcânicos, né, a forçante radiativa, quanto que ele altera o balanço energético do planeta, essas forçantes. A forçante vulcânica é A, né, a primeira curva lá em cima, a forçante da irradiância solar, que é aqueles ciclos de atividade solar, né, a variação deles, né, e aqui outras forçantes, que são principalmente as forçantes antropogênicas, que elas vêm aumentando. Então, notem que, por exemplo, um evento vulcânico, esse aqui, se não me engano, é o Tambora, aqui você tem o Pinatubo, eventos vulcânicos e outros, né, o Chicon, Tambora e Pinatubo, que traz aqui uma forçante negativa de cerca, ou resfriamento global, de 1 ótimo metro quadrado, 1,5, né? Mas numa escala de tempo muito curta. Ela dá um pico e depois volta, porque o material particular atmosférico tem um tempo de residência pequeno. E a variação solar, ela responde mais ou menos por 1 ótimo metro quadrado. Entretanto, as forçantes que estão causando esse aumento de temperatura atual, né, são principalmente a forçante relacionada às emissões de gases do efeito estufa realizadas pelo ser humano, que hoje já estão respondendo a quase 2 watts por metro quadrado, né, de forçante. Ou seja, ela já superou as variações solares e ela já superou os principais eventos vulcânicos, né, que aconteceram nos últimos 1000 anos, pelo menos. Bom, então, fazendo uma análise comparativa, aqui a gente tem uma curva que é a mesma curva do Mitchell Mann aqui, mostrando a anomalia climática medieval, que foi relacionada a um aumento da atividade solar aqui na era medieval, e, vamos dizer assim, colocou no balanço energético mais 1 ótimo metro quadrado. Tá? Isso permitiu o quê? O avanço dos vikings, né? Na Europa, o Império de Gengis Khan, o Império Mongol, né? Ele se desenvolveu nessa anomalia climática medieval, porque eles buscaram novas fronteiras, né? Vamos dizer assim, de pastagem, né? Em função de uma seca forte lá nos altiplanos, né? da Mongólia. Né? Então, se buscou novas fronteiras, e isso acarretou o maior império, né? Que é o Império de Gengis Khan, né? Na Idade Medieval. E, ao mesmo tempo, na Europa, você teve a colonização dos vikings, que se aproveitaram da melhoria das condições de temperatura
né, no Atlântico Norte e migraram lá para a Inglaterra, depois adentraram a França, etc., e adentraram pelos rios através desses famosos barcos dos vikings, né, que tinham remo e vela, adentraram os rios da Europa e houve aí uma mescla cultural muito grande. Outro evento importante que a gente pode considerar relacionado à mudança climática é a própria pequena idade do gelo na Europa, né? Onde realmente o frio se alastrou e as plantações elas ficaram, né, comprometidas, trazendo muita instabilidade social que alguns, inclusive, dizem, além, né, do pensamento iluminista, né, alguns consideram que essa fome generalizada, etc., promoveu, né, os eventos da Revolução Francesa. Bom, então isso está numa escala de tempo, né, as variações da atividade solar, e nós temos outras variações em escala de tempo mais elevadas, que são as variações relacionadas aos mecanismos orbitais da Terra em relação ao Sol. Então, só para dar rapidamente um histórico, o Agassiz, né, que era um zoólogo, né, ele, estudando fósseis lá nos altiplanos da Suíça, né, ele começou a observar que as morainas, que são aquelas rochas trituradas pelo gelo, elas se estendiam mais, né, do que as variações inverno-verão observadas naquele ano, ou nos anos subsequentes. Né? As morainas elas se estendem por vastas regiões, aquelas rochas trituradas. Isso fez ele a pensar que essas variações elas seriam relacionadas a eventos climáticos, né, não observados dentro da escala de vida humana, né? Então, ele considerou a existência de idades do gelo. Bom, isso, naquele tempo, no século XIX, foi um século extremamente, vamos dizer assim, onde as ciências despontaram de uma forma categórica. Alguns astrônomos, como Verrier e Croll, começou a analisar as anomalias orbitais, né, dos planetas e verem que as órbitas elas não são constantes, elas mudam, né, os mecanismos orbitais. Isso faz com que a chegada de energia nos planetas, inclusive na Terra, sofra mudanças latitudinais, né? Você tem atividade solar, mas você tem a qualidade de energia que chega por latitude no planeta. Então, em 1920, já no século XX, Milankovitch reuniu todos esses conhecimentos pré-existentes e formulou a chamada teoria de Milankovitch, que mostra as variações orbitais. Aqui são as morainas, nessas rochas trituradas, pela ação de gelo, aqui, ó, tá vendo? Essas rotinhas todas trituradas. Né? Então, você vai em qualquer área glacial, você vai encontrar essas rochas trituradas. Isso é um temperismo físico, né, do peso do gelo quebrando as rochas. Né? E isso você vê. Em Tatiaia, a gente não vê moraina, mas a gente vê, por exemplo, as rochas, algumas rochas trituradas e arranhadas entre aspas, né, arranhadas pela ação do gelo, né, lá nas prateleiras, por exemplo. Então, a gente observa isso. Então, esse aqui são um retrato de estudos polínicos no mundo inteiro, mostrando, por exemplo, que a América do Norte aqui, metade dela era tomada por gelo. Né? As pradarias russas, tudo isso era tomada por gelo. Então, o clima glacial, né, era muito diferente, muito, vamos dizer assim, desafiante para o ser humano. Né? Então, esse é o Milankovitch, né, 1920, teoria matemática dos fenômenos térmicos produzidos pela radiação solar. Tá? Ele era sérvio, se não me engano. E, recentemente, um francês, não, esse é belga, né, o Berger, ele pegou os mecanismos orbitais, né, de Milankovitch, calculado por Milankovitch, e calculou
qual seriam as forçantes numa escala de tempo aí, milenar, né? 10 mil, 100 mil anos, etc. Ele fez esse cálculo já usando supercomputadores, etc. Então, os mecanismos orbitais que a Terra muda, a órbita da Terra muda em relação ao Sol, é a excentricidade, que é um ciclo de 100 mil anos, a obliquidade, que é o grau de inclinação do eixo da Terra, que varia de 22 a 24 graus, e a precessão dos equinócios, que a Terra, a órbita da Terra ela faz assim. Então, o spin da Terra, ele muda, né? Isso foi, na verdade, o primeiro mecanismo a ser observado, que foi o mais simples. Eles pegaram o mapa celeste analisados pelos egípcios, pelos maias, pelos astecas, por todas as civilizações, né, que remontam aí 2, 3, 4 mil anos, e compararam com o céu, né, com a abóbada celeste atual. E nota-se que, né, a projeção hoje, agora, né, do eixo ortogonal, né, vai ser diferente. Né? As constelações vão estar diferentes. As constelações dos antigos que eles observavam num determinado instante eram diferentes. Isso é o spin da Terra mudando. Então, tudo isso acarretou de uma forma mais simplística, né, que as variações de chegada de energia por latitude no planeta, elas se alteraram. Então, isso, de uma forma simples, resumindo, né, essas mudanças orbitais acarretaram mudanças climáticas importantes que geraram aí os períodos glaciais e interglaciais. Então, notem que aqui são a excentricidade, a obliquidade e precessão dos equinócios, né? Aqui a quantidade de energia que chega, né, essas variações, né? E aqui a temperatura dos oceanos, aqui dos últimos 800 mil anos, aqui, né, variando período interglacial, período glacial, interglacial. Então, é um processo cíclico. Né? Aqui o Vostok S-Core, testemunho de gelo, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Tá? Deixa eu acelerar um pouquinho. Bom, então, naquele tempo, lá no século XIX, né, e no início do século XX, se sabia que houveram períodos glaciais, né? Entretanto, já existia naquele tempo, isso remonta até os dias atuais, o que promoveu as mudanças climáticas? Foram as variações orbitais ou foram os gases do efeito estufa? Então, lá em 1896, o Arrhenius, Prêmio Nobel de Química, mas não por isso, na verdade, ele deveria ter ganho um Prêmio Nobel de Química só sobre esse conhecimento. Mas ele era um eletroquímico, né? Então ele ganhou o Prêmio Nobel em Química em relação à questão do equilíbrio de ácidos e bases. Mas naquele tempo lá, Fourier, né, da transformada de Fourier, né, vários físicos, o Tyndall, né, mediu a absorção do infravermelho, começou a quantificar, né, o quanto né, um mol de CO2 absorve de infravermelho. Depois a gente teve o Arrhenius, que sintetizou essas análises dos químicos e físicos da época, e você tinha um geólogo, Hongborn, que achava que o ciclo do carbono, né, era o mais importante para o desenvolvimento das mudanças climáticas. E mais tarde, já no meados do século XX, Calendar, né, já mostrou que as variações de temperatura estariam ligadas à questão do CO2. Aqui o Arrhenius, o artigo original, 1896. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que o entendimento disso já é conhecido desde o século XIX. Já se tinha um bom... E, na verdade, o Arrhenius, naquele tempo, ele já predisse quanto de CO2 deveria ter na atmosfera nos períodos glaciais. É um negócio realmente impressionante. Né? Aqui ele fala, né, no artigo categoricamente que a concentração de CO2 nos períodos glaciais eles deveriam ser em torno de 200 ppm, o que depois, um século depois, foi descoberto nos testemunhos de gelo. Então, o que consiste, na verdade? O que a Arrhenius falava? Né? Toda molécula covalente ela tem capacidade de absorver energia infravermelho através dos seus movimentos vibracionais, a energia
A molécula recebe, ela absorve o infravermelho e remite essa radiação, espalhando ela na atmosfera. Então, aqui você tem elementos dessas forçantes, as nuvens, o albedo, os aerossóis refletindo, né, trazendo um efeito de resfriamento, os gases do efeito estufa, né, armadilhando, né, os gases, a radiação infravermelho, né, e reespalhando essa energia dentro da troposfera. Então, esse é o mecanismo. Hoje a gente sabe que o CO2 tem 2 watts por metro quadrado, lembrando que a variação solar é de 1, né? Metano, óxido nitroso e halocarbonos, né? Os CF6, né? Já respondem por 1, aqui eles têm quase um total aí de 3. Considerando, né, algumas forçantes negativas, a gente tem hoje quase 2,5, né, watts por metro quadrado, né? Ou seja, 2,5 vezes mais do que a variação natural solar. Né? Então, esse é o ciclo do carbono. Então, a nossa questão é isso aqui, né? Essas emissões, né, de 9,6 gigatoneladas de carbono e 1,3 de mudança do uso da terra, deflorestamento. E 3,3, uma parte é absorvida pelos sistemas terrestres, 3,3, 2,8 é absorvida pelos oceanos, e aqui você tem a fração aérea, que se chama Airborne Fraction, que é 5,2 gigatoneladas, que é o aumento, né, desse CO2, né, anualmente na atmosfera, já trazendo 885 gigatoneladas de carbono na atmosfera. Notem aqui o principal reservatório é o bicarbonato marinho, mas você tem o orgânico marinho, as florestas, 450 gigatoneladas, os solos, 1.700 gigatoneladas. Então, o que o ser humano pode manejar? Floresta, solos, agricultura, por exemplo, de baixo carbono, reflorestamento, que podem estar acelerando essa absorção, né, da atmosfera. Aqui, essa figura da NASA é interessante, que mostra o aumento, né, gradual ao longo dos anos, e a variabilidade aqui no hemisfério norte, que hemisfério norte e hemisfério sul, o hemisfério sul mais homogêneo, e o hemisfério norte uma variabilidade maior, porque por conta da diferença de terras em relação aos oceanos, e as florestas temperadas no verão absorvendo, no inverno não absorvendo tanto CO2. Então tem essa variação. Aqui, por exemplo, a gente vê o mapa de produtividade global, o hemisfério sul mais homogêneo, o hemisfério norte com uma variabilidade de produção primária maior, o que acarreta essas mudanças que a gente observa aqui no hemisfério norte. Bom, voltando então à questão geológico humano. Bom, geologicamente, esses são um registro aqui de 600 milhões de anos até o atual, mostrando que os grandes eventos, né, que a gente chama de eventos, né, de efeito estufa, greenhouse, e o icehouse, são os eventos onde a Terra entrou em períodos glaciais. Elas estão intimamente relacionadas à concentração de CO2. Tá? Isso, geologicamente, é um fato. Né? Todos os períodos interglaciais eles estão relacionados a eventos de alta concentração de CO2 na atmosfera, por uma recorrência de eventos vulcânicos. Tudo bem, professor, mas você falou que o evento vulcânico resfria, mas a persistência de eventos vulcânicos ao longo do tempo mantém os gases de efeito estufa muito altos, em torno de 2.000 ppm, né, lá no Mesozoico, né? E isso criou, né, uma Terra mais quente, né? Por exemplo, aqui, no Mesozoico, você tinha, né, períodos. Aqui, o Permiano. O que foi o Permiano? O Permiano, a extinção permiânica, o resfriamento, né? As florestas do lado, né, do Carbonífero, aquelas florestas de samambaias gigantes, elas não se decompunham, né? E aí chegou um certo momento que o CO2 foi tanto retido, que hoje, inclusive, formou os grandes registros os grandes reservas de carbono, né, do Carbonífero, os carvões,
aquilo ali absorveu tanto CO2 que levou a Terra a um período glacial. Bom, mas chegando mais próximo, então, a gente tem aqui o Pleistoceno, aqui, a idade do homem, 2 milhões de anos, e o homem ele foi evoluindo nessas variações grandes aqui de temperatura, chegando aqui o Holoceno. Você vê que o Holoceno é o mais estável, tá, dos últimos milhões de anos, dentro do que a gente considera como uma estabilidade, um bem-estar para a espécie humana, né? E a gente aqui já promovendo um certo aumento de temperatura projetado aqui para 2100. Bom, uma das áreas de pesquisa mais importantes para o entendimento do funcionamento do planeta é justamente a paleoclimatologia, né? Especialmente a paleoclimatologia quando se refere aos registros de gelo. Então, na década de 80, começou-se a fazer perfurações de gelo em vários locais da Antártica e da Groenlândia também, e também dos altiplanos peruanos, em vários locais do mundo, onde se retirou esses registros de gelo e se analisou os gases contidos nas bolhas de ar, a química, né, desses gelos, isótopos, material particulado, propriedade física das partículas, etc. Um dos mais importantes registros que mostram o funcionamento do planeta é o Vostok A-Score. Ele mostra justamente aquela variação calculada por DG da insolação, períodos glaciais e interglaciais, confrontada com a temperatura, aqui em vermelho, que é marcada pelo registro de um paleotermômetro, que é o deutério. Depois, na minha disciplina, eu explico esses mecanismos, como se calcula isso. O CO2, então, o deutério, que é extremamente calibrado, aqui, período interglacial, período glacial, aqui o último glacial máximo, e o Holoceno, o período mais estável dos últimos 1 milhão de anos, pelo menos. Então, vocês veem que a correlação entre temperatura, CO2 e metano ela é extremamente alta, muito maior do que a insolação. Por quê? A insolação é um marca-passo. Ela inicia o processo de degelo, ou de regelo, de formação de gelo, que altera o albedo. Esse albedo, essa temperatura, vamos dizer assim, retroalimentada, ela passa para os oceanos. Os oceanos, de uma certa forma, respondem solubilizando ou dessolubilizando o CO2, e essas flutuações, do CO2 elas são relacionadas às mudanças de temperatura dos oceanos, que fazem com que haja uma, vamos dizer assim, a temperatura ela inicia com a insolação, a mudança de insolação, mas ela é modulada pela retroalimentação do CO2 e do metano, em função desse start inicial, desse marca-passo inicial. Esse é um trabalho importante que mostra os últimos 1000 anos como a temperatura, como o CO2 ele aumentou. Aqui já registro atmosférico direto, isso aqui azul é testemunho de gelo do Laudome A-Score, trabalho do Ederide. Aqui são as medições a partir de 1956, Mauna Loa. Essa é a famosa curva de Killing. Killing foi um cientista que, na década de 50, começou a medir o CO2 continuamente. Essas variabilidades aqui são aquelas variabilidades da produção primária continental do hemisfério norte. Então, hoje já estamos com... Ano passado, chegamos a 422 ppm. Essa é uma reconstrução de temperatura dos últimos 12 mil anos, mostrando aqui o ótimo climático holocênico, que a insolação era mais alta, você tinha uma temperatura maior, depois ela vem caindo, e depois você vê como, com a chegada do homem, essa tendência de resfriamento global ela se inverte. Que, na verdade, nós temos a forçante solar, para a entrada de uma glaciação. Hoje já deveríamos estar entrando numa glaciação, e não entramos por conta da ação humana.
Bom, então, até há 2 anos atrás, a gente estava se discutindo quando a gente chegaria à temperatura do ótimo climático Holocene. Nós, na verdade, no último ano, a gente estava em 1,3, a gente subiu repentinamente para 1,5. Então, nós achávamos que isso ia acontecer em 5 anos, mais 5 anos, mas não, aconteceu ano passado. Então, a gente teve uma inflexão muito forte aí dos últimos 2 anos. E aqui mostra, essa aqui a gente saindo do glacial, aqui o tarde glacial, aqui o Holoceno, o ótimo climático Holoceno, a temperatura vem caindo, depois ela reverte para um aquecimento global. Bom, só para aqui trazer um pouquinho como que isso se refletiu, essas mudanças climáticas, e, na verdade, até estou escrevendo um artigo sobre essa questão do tipping point, né? Esses são registros nossos aqui de 50 mil anos na Amazônia, aqui o Morro Seis Lagos, bem aqui na chamada Cabeça do Cachorro, lá na fronteira com a Venezuela, né, o Morro dos Seis Lagos. Então, a gente retirou um registro de sedimento aqui, fizemos datações, carbono 14, etc. E medimos aqui um indicador muito simples, que é o carbono. Quando o lago está alto, você tem mais teor de carbono no sedimento. Depois ele vem, ele cai, então aqui retrata o nível do lago, ele vem, cai aqui o último glacial máximo, ou seja, o clima ficou mais frio e mais seco, né? Então os lagos eles caíram de nível, né? E o teor de carbono no sedimento ele caiu, depois ele aumenta aqui o Holoceno, depois aqui a gente chama a grande seca do Holoceno médio, que a gente chama de tipping point, pontos de inflexão climática. Depois nós temos aí a Amazônia mais úmida aí nos últimos 4.000 anos. Esse aqui é um indicador de mudança, aquele delta C13, indicador de mudança de vegetação mais aberta no glacial máximo, depois ela fica mais arbórea, e depois aqui no Holoceno médio, quando o carbono cai no lago, ela fica mais aberta de novo, e depois a floresta ela, né, regenera, né, até os dias atuais. Então, esse ambiente nosso, ele é muito variável. Ele variou muito ao longo do tempo. Isso é um registro, uma curva que eu montei essa aqui nas minhas férias, na verdade, é um registro de deutério, é um indicador de precipitação dos últimos 4.500 anos. Então, vocês notem aqui que houveram variações de deutério de N alcanos de registros sedimentares, né, de colunas de sedimentos datadas com carbono 14. Né? Então, a gente vê aqui um período de seca, aqui, ó, depois outro, né? E esse período de seca, incrivelmente, está relacionado com um registro aí de várias datações carbono 14 na Amazônia inteira, que mostram uma frequência de idades bem maior, de idades de carvão em solo, bem maior nesse período de precipitação menor. Aqui é um indicador de precipitação. Aqui o clima ficando mais úmido no atual. Aqui nos últimos 1.000 anos, mais úmido. Bom, então quais são os nossos desafios? Né? Me desculpa aí, já está estourando o tempo. Né? Só para dar aqui os nossos desafios para o futuro. O que nós esperamos de cientistas ambientais? Nós estamos passando de um período de alto crescimento demográfico, aqui Revolução Verde. Essa inflexão de população está relacionada ao quê? Ela está relacionada ao processo de Haber-Bosch, que produziu fertilizantes nitrogenados. Isso é década de 20. Tá? Então, a população humana ela sobe, aumenta tremendamente, e depois nós temos aqui, seria então a fertilidade da população, e aqui os valores absolutos, aqui saindo de 1 bilhão no século XIX, né, a gente chegando hoje aqui a 8 bilhões de pessoas, e com a projeção de chegarmos, né, entre 9 a 12 bilhões de habitantes, e a população humana, então, em 2100, ela vai estar estabilizada. Então, nós estamos num momento mais importante da espécie, sob o ponto de vista de estabilização de nossa população. Isso é uma notícia boa.
né? Então, aquele paradigma malthusiano ele já não mais existe. Ela existe em função do consumo, né? Ou seja, essa população que vai se estabilizar, ela vai aumentar o consumo de recursos naturais. Isso é, né, se estima em 4 vezes, né? Então, o nosso paradigma futuro é uma estabilização da população mais uma estabilização de consumo. Bom, dentro disso, nós temos os cenários futuros, né, que são as vias de concentração representativas. Nós temos aumento de população, nós temos um crescimento econômico, mas como vai ser isso? Né? Vai ser um crescimento econômico baseado numa economia verde ou numa economia baseada em petróleo, né? O aumento da exploração de petróleo ou o aumento de energias renováveis e de tentativa de, vamos dizer assim, de racionalização dos usos dos recursos. Isso vai causar o quê? Vai causar o que a gente chama vias de concentração representativas, 8,5, que é com uma força radiativa de 8,5 watts por metro quadrado, ou 6, ou 4, ou 2,6, dependendo, então, né, do nosso comportamento enquanto sociedade. Né? Então, por exemplo, uma notícia boa é que a gente já tem aqui o produto interno bruto, vem aumentando, isso é bom, né, porque as pessoas precisam, né, de qualidade de vida, mas o produto interno bruto ele está associado a um consumo energético, né, fóssil, né, ou outros, mas aqui a gente vê, desde a década de 70, né, a energia para o produto interno bruto ela está diminuindo, ou seja, o gasto energético por $1 gerado ele vem diminuindo, assim como as emissões de CO2 por um quilojoule de energia. Então, a tendência é isso, essas inflexões aumentarem para que a gente emita menos carbono para a atmosfera. Então, por exemplo, esses são os caminhos. Se a gente reduz as emissões, né, no caminho até 2040, né, a inflexão dessa redução ela vai trazer o planeta a diferentes temperaturas para o futuro. Bom, então as soluções de mitigação estão em diferentes dimensões. Isso que o cientista ambiental ele precisa se alocar. Né? A transição para energias renováveis, eficiência energética é importantíssima, reflorestamento, aí a agricultura de baixo carbono, tem várias pessoas no curso trabalhando sobre isso, conservação de floresta, né? Reflorestamento, conservação de floresta, que absorve muito carbono, gestão de resíduo, captura, isso já está mais na área de engenharia, né? O CCS, né? Captura e armazenamento de carbono, mudança de hábitos de consumo, ou seja, nós temos que nos conscientizar de diminuir per capitamente as nossas emissões, a nossa pegada de carbono. Tem o professor Kenny, né, que trabalha muito com isso, Kenny Tanizaki, políticas e regulações, inovação tecnológica. Né? Então, isso é importante. Quanto a gente vai mudar a tecnologia para diminuir emissões? Aqui uma coisa que a gente vem trabalhando muito aqui na Geoquímica e agora também esperamos aí fazer parcerias aí para trabalhar nessa área de agricultura de baixo carbono. Eu acho que isso é uma área fundamental. Né? A gente viu que o solo ele é um importante armazenador de carbono, tanto o solo quanto a vegetação. Então, na verdade, é o sistema que nós podemos mais manipular de uma certa forma para capturar carbono. Os sistemas agroflorestais, que é uma coisa importantíssima, né, também, que já está ligado aqui, estaria ligado a grandes agriculturas e aqui mais ao pequeno agricultor, nos sistemas agroflorestais, né, que é uma coisa que me interessa muito trabalhar no futuro, para os próximos 15 anos que eu tenho de carreira. Né, aqui, as emissões evitadas, ou seja, conservar a floresta. Né? Por exemplo, aqui você tem uma foto aqui no Mato Grosso da floresta e do campo de soja. Né? Então, quantidade de carbono diferencial entre os dois sistemas. Né? Então, qual a nossa perspectiva futura, né, do homem? Como é que o homem que é um retrato das mudanças climáticas, como ele, hoje nós temos capacidade de mudar o clima, como nós o faremos e como nós vamos racionalmente nos portar em relação ao nosso meio ambiente, a nossa nave, que é o nosso planeta Terra. Né? Então, isso aqui, na verdade,
é uma missão lá com o pessoal lá do Heitor, do projeto Criosfera, né? E eu consegui botar aqui a bandeira da UF. Eu gosto dessa, que eu consegui botar a bandeira da UF a 400 quilômetros lá do Polo Sul. Tá, pessoal? Aí, desculpa aí, passei aí 5 minutos aí do tempo. Muito obrigado pela atenção de todos. Tem algumas perguntas aqui que a gente pode debater aqui oralmente. Renato, muitíssimo obrigado aí pela brilhante apresentação, né? Foi demais da conta. Tá tranquilo, pô? O tempo foi beleza, sem problema. Quem levantou a mão foi o Fernando, por favor. Mas sem querer, professor. Beleza. Opa, bom dia. Alguma pergunta? Alessandra, por favor. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Sim. Perfeito. Excelente, professor. Adorei. Cara, me identifiquei muito com a linha apresentada, incrível. Mas a questão que eu trago é a principal preocupação que eu tenho hoje é quando que as relações políticas, como a Carla acabou de colocar aqui no chat, vão perceber que, para além do lucro, é necessário investir na vida, né? Eu acho que é muito importante trazer também uma visão econômica nas transformações da obtenção de energia para continuarmos vivendo, né? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que essa transformação pode acontecer? E é mais ou menos essa questão que eu levanto para vocês. É isso. Bom, eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. É lógico que você... Bom, eu ouço aí desde 1992, né, a conferência do Rio de Janeiro, né, Rio 92, né, de lá para cá, protocolo de Kyoto, e desde então as emissões não pararam de crescer, né? Desde então foram feitas várias COPs, várias reuniões, né, de gestores internacionais, mas o que a gente vê é que, na verdade, o capitalismo ele é um sistema econômico de análise muito restrita no tempo e no espaço. O capitalista ele só vê o lucro, né, de curto prazo. Ele não entende a sociedade tendo uma perspectiva mais ampla de tempo. Então, no meu entendimento, isso traz a nós, cientistas ambientais, uma responsabilidade educacional muito grande, e a mudança de paradigma sociocultural e econômica, ela só se dará com a conscientização individual, ou seja, as pessoas, né, conscientizando de uma forma mais ampla. Isso a gente tem uma responsabilidade grande como cientistas e educadores, para que essas pessoas consumam produtos com menor pegada ecológica, etc. Porque as empresas que têm lobbies fortes, a indústria do petróleo e tudo isso, elas não têm uma visão de longo prazo, né? Você tem muitos negacionistas, pessoas, né, que trazem informações dúbias sobre o que é uma coisa que está iminente, né? Eu mostrei na primeira figura, já aumentou 3 graus aqui na temperatura do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que passa pela conscientização individual, né? Inclusive dos cientistas, né? Porque o que o cientista viaja aí para fazer conferência para fora emitindo combustível fóssil é enorme, né? Então, eu acho que eu vejo por isso. E aí todo o sistema socioeconômico ele tende a mudar. Eu acho que já está mudando de uma certa forma. Beleza pura. O que, Alessandra? Algum comentário? Okay. Carla Paz. Olá, bom dia a todos. Obrigado.
Oi, tudo bom, professor Carlos? Não entrando na questão da questões políticas e de ideologia política, falando um pouquinho sobre efeitos práticos, né? O mercado de crédito de carbono já é uma realidade há bastante tempo, inclusive em países que não aderiram ao Acordo de Paris, né, de forma voluntária já fazem já tem essa conscientização, mesmo não aderindo ao acordo, já tem essa conscientização e fazem de forma voluntária esse mercado. Então, eu acho que é uma realidade e para termos práticos, e não falando em política, não falando em capitalismo, socialismo, comunismo, nada disso, mas para se ter uma efetividade para grandes poluentes, porque se a gente fala em conscientização individual, quando a gente, se eu sou uma pessoa, né, conscientizada, eu vou procurar uma empresa que tenha um selo verde, muitas vezes eu vou me deparar com uma empresa que é uma greenwashing, que ela simplesmente ostenta um selo verde sem efetivamente fazer por onde, né, ter práticas realmente verdes. Isso é uma coisa que existe na prática, inclusive de alvo de ações judiciais. E, no final das contas, a minha colocação foi a seguinte: as empresas elas não sobrevivem sem nós, né? Nós não sobrevivemos sem o pagamento de impostos. As empresas não sobrevivem sem o pagamento de impostos, porque se elas não pagam os impostos, elas ficam irregulares e não funcionam. O incentivo fiscal, e isso é um tema de debate que vai ter em setembro, né, com alguns palestrantes que são da área ambiental, discutindo benefícios fiscais para empresas, para grandes poluentes, e isso eu acho que é uma prática que vai vir, porque com a lei que veio regulamentando no Brasil a prática, né, do mercado de crédito de carbono, isso ficou em âmbito, uma discussão em âmbito nacional e numa esfera várias áreas, né, da sociedade, das matérias, das profissões. Então, eu penso que essa é uma questão que pode ser bastante avaliada, porque a gente precisa ter a conscientização, mas essa conscientização para as grandes empresas, elas vêm, infelizmente, através do bolso, através do pagamento de menos impostos. Quando a gente tem pago ICMS e ISS, a gente tem benefícios fiscais, inclusive para inovações tecnológicas, para se fomentar as inovações tecnológicas. Então, eu acho que essa é uma questão bastante interessante para esses dois últimos tópicos que o senhor colocou, né, da regulações e inovações tecnológicas. O incentivo fiscal vem aí para ajudar. É meu pensamento a respeito. Carla, eu achei excelente a sua colocação, e, na verdade, quando eu falo em capitalismo, não falo só o capitalismo dentro do binômio capitalismo e socialismo, né? Mesmo porque as sociedades ditas também precisam do lucro e elas estão dentro de uma base econômica, de uma certa forma, também capitalista. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: como você falou, as empresas elas querem sobreviver, é quase uma coisa darwiniana. Né? As empresas elas têm que sobreviver, elas almejam um lucro de curto prazo. E aí Sim. Você falou muito bem, né? Essas coisas têm que ser regulamentadas pelos estados, os estados nacionais. E quem pressiona os estados nacionais são os cidadãos, né? Então, por isso que eu digo, por que eu acho que tem que partir da gente? E por que nós, cientistas ambientais, temos uma importância muito grande? Porque nós temos que conscientizar, nós temos que mostrar para a população que ela precisa optar por um capitalismo, vamos dizer assim,
um fluxo de capital, né, de baixa pegada de carbono, né? Sim. Ou seja, isso precisa das regulamentações do direito, né? O direito é muito importante para isso, né? Como que o direito vai se inserir em regulamentar essas questões, né? Então, todo esse arcabouço, né, que vai ser o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, ele precisa ser estruturado a partir do indivíduo, Sim. né? A partir da educação, né? Porque não adianta, por exemplo, um agricultor, não adianta, como é que a gente vai convencer o agricultor a ele manter uma mata ciliar, se ele vê que aquela área que tem a mata ciliar, que é importante para os vizinhos lá de baixo, né, a jusante do rio, né, mas que ele precisa, ele plantando ali, ele vai ter né, um retorno financeiro para a família dele muito maior do que se ele manter a mata ciliar. Então, ou seja, a gente precisa trazer para o capitalismo, e isso já está sendo feito, né, o Conselho de Pagamento de Serviços Ambientais, né, internalizar os serviços ambientais, né, dos sistemas naturais. Né? Isso é uma coisa. Isso é uma coisa urgente em se regulamentar, em se entender, em se estudar, em se pensar sobre isso. Sim, a sociedade ela emite uma demanda, né, um pedido, né, ela informa como sociedade que ela necessita, que ela precisa de alguma coisa, ou seja, né, nós como sociedade consciente, a gente diz que a gente quer que as empresas continuem produzindo, porém que elas sejam mais conscientes também, e essas empresas elas atendem a nossa demanda, só que para que isso aconteça, elas precisam realmente ter um benefício para isso, porque elas visam um lucro, e aí não vão fazer isso só porque são boazinhas, elas vão cada vez que uma empresa ela ostenta um selo verde, ela não está fazendo só porque ela quer ser legal com o meio ambiente, ela está fazendo porque aquilo vai trazer um benefício econômico para ela, a curto ou médio prazo, enfim. A gente prefere comprar um saquinho de supermercado que é biodegradável do que a gente prefere pagar 10 centavos num saquinho biodegradável do que receber um de graça. No final das contas, o supermercado está ganhando com isso. E para isso... Exatamente. Enfim. Obrigada aí pela atenção. Obrigado aí pelo questionamento. Obrigada. Ricardo, muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Renato, o Thales está perguntando aqui até quando vão as reservas de fertilizantes minerais, cloreto e afins. Olha, eu fiz uma leitura muito interessante num livro chamado O Mundo em 2050. Depois eu até posso passar depois para... esse livro traz muitas referências boas. Olha, para mim, esse é um dos grandes paradigmas aí dos próximos 30, 50 anos. São os recursos naturais. Por isso que não é à toa que o Trump está que nem cachorro louco. Desculpa falar um pouquinho de política, né? Mas por isso que o Trump está que nem cachorro louco. Porque os recursos naturais, a demanda de recursos naturais, ela vai quadriplicar. Apesar da população humana se estabilizar, a demanda por recursos naturais ela vai quadriplicar. Por quê? Porque a China, por exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano Chinês, está aumentando vigorosamente. Né? O produto interno, a renda per capita está aumentando, a renda per capita aumentando consumo de recursos naturais. Isso é normal. Ninguém vai falar para os africanos que eles não podem consumir recursos naturais para aumentar a qualidade de vida deles. Quer dizer, é um paradigma humano isso. Ou seja, nós precisamos melhorar a nossa qualidade de vida e isso vai requerer consumo de recursos naturais, minerais e energia, emissão de gases do efeito estufa, mas por isso que a questão de eficiência, né, é importantíssima, né? Mas como a gente vai fazer isso? Né? E como que vai ser essa geopolítica disso?
né? Entende? Então, é importante a gente saber, e, obviamente, os próximos 30 anos, né, você vê a guerra Rússia-Ucrânia, ela não é à toa, é recursos naturais. Né? Os Estados Unidos está lá queria ocupar a Groenlândia, né? Queria tomar a Groenlândia, queria anexar o Canadá, já está aqui de olho aqui no Brasil. Né? Então, sabe, é uma coisa que é a realidade. Né? Essa questão de recursos naturais é uma realidade. Né? Minerais estratégicos, tudo isso. Terras raras, nióbio. Aquela região que eu mostrei a curva de 50 mil anos é o Morro dos Seis Lagos, é a maior jazida de nióbio do planeta. São 6 lagos acima da maior jazida de nióbio do planeta. Né? Pouca gente sabe disso. Eu estive lá umas 6 vezes. É um negócio impressionante. Né? Entende? Então, nós temos muitos recursos naturais. Né? Então, isso é um paradigma do futuro. Beleza. Thales, algum comentário, Thales? Não, obrigado aí pelo esclarecimento. Né? Minha dúvida era exatamente essa, né? Frente ao crescimento aí da população até 2100, né? A gente tem um consumo também de alimentos, né? Que exigem fertilizantes minerais e até nosso projeto aí, né? A substituição dos fertilizantes, a minha dúvida era essa, né? Esse paradigma, né? Que a gente vai enfrentar aí, né? Que a população continua crescendo até se estabilizar. A agricultura, a meu ver, ainda quase que 90% é convencional, né? Ela precisa das reservas, né, de fertilizantes para produzir, né? E até mais uma dúvida, alguns falam que as reservas de cloreto vão até uma determinada data, ou a GMAP, né? Enfim, são recursos não renováveis, né? E aí a gente vai, a meu ver, a gente ainda está atrasado nesse sentido, né? De caminhar para uma agricultura que substitui esses fertilizantes químicos, né? Vamos colocar assim, que isso aí é uma coisa que eu vejo que praticamente não existe, né, no mundo atual, né? Toda a produção hoje ela depende exclusivamente, eu acho que do fertilizante químico, né? Mas obrigado aí, eu acho que a dúvida era essa mesmo. Eu, pessoalmente, nesse sentido, eu acho que eu quando vi esse modelo da Embrapa, integração floresta-pecuária, e lavoura, pecuária, floresta, né? Aquela foto que eu mostrei. Pô, eu acho esse modelo. A gente fez vários trabalhos aqui sobre isso, e é bem interessante, mas eu acho que a gente poderia ir além disso. Você ter um ranking de floresta nativa com um de floresta produtiva, colocaria um de floresta nativa no meio, né? Floresta de eucalipto, ou mogno, qualquer coisa, pinos, etc. E lavoura, pecuária, lavoura e pecuária dos entre-ranks, que talvez essa floresta ela vai conseguir captar e transferir nutrientes, né, para os outros sistemas, né, e capturar carbono. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria pensar mais, como integrar. As agroflorestas fazem um pouco isso, né? Mas o problema é que a agrofloresta em escala grande, eu não sei se ela conseguiria. Isso é uma questão que eu gostaria de trabalhar, inclusive, aí na engenharia de biosistemas, integrar com o Carlos, com Dona Gema, ver como que a gente pode tentar pensar e fazer projetos de pesquisa sobre essa parte, de como tornar a agricultura, como você falou, Thales, mais sustentável, sob o ponto de vista até de nutrientes, né, de fertilização natural delas. A Ana Carolina está aí também, está trabalhando um pouco com isso. Né? Vamos pensar sobre essas questões. Tá, já, professor, muito obrigado aí pelo esclarecimento. A Carla que levantou a mão. Carla? Não, já falei, já baixei a mão, obrigada. Tá. Mas, Renato, a gente parece que a gente ultrapassou aí no último, né, esse período aí, a gente ultrapassou a média, né, da temperatura em 1,5 graus, não foi? A gente ultrapassou pois isso aí. A gente teve uma inflexão
O que acontece? A gente entende que uma molécula de CO2 e de metano absorve tanto de infravermelho, tanto quilowatts metro quadrado, ou quilocalorias que em metro quadrado vai dar um valor. Tá? Então, tantas moléculas aumentaram. Agora, as retroalimentações, como sistema, por exemplo, você aumenta a temperatura dos oceanos, ele está absorvendo carbono. Tá? Mas vai chegar um ponto que a solubilidade, você aumentando a temperatura, você diminui a solubilidade. Vai chegar um ponto que ele vai perder essa capacidade de absorver. E aí você vai retroalimentar as concentrações na atmosfera. E tem várias outras retroalimentações. Então, isso não é uma coisa muito bem entendida nos modelos. Né? Cada vez mais melhor entendidas, porque os supercomputadores cada vez estão melhores, mas ainda não são muito bem entendidas. Então, o professor Carlos Nobre fala um pouco sobre isso, que ele é modelador. Né? Então, o que acontece? Nós estávamos ali a 1,3 de aumento de temperatura média. E, de repente, de um ano para o outro, em vez de a gente subir alguns décimos de grau, a gente subiu 1 grau a mais. Foi ano passado. E a gente superou aquela média do ótimo climático holocênico, né? Que era quando realmente a temperatura deveria estar mais quente. Hoje a temperatura era para estar mais fria. Hoje a gente estaria já sofrendo aí com uma glaciação. Bom, o positivo do efeito estufa é que a gente não vai entrar em glaciação, né? Também seria uma... Só que acho que a gente... Eu, se fosse administrador do Globo e tivesse ali um registro, eu manteria ali uma concentração de 350 ppm. A gente está em 420. Né? Eu manteria 350 porque isso não deixaria a gente entrar numa glaciação e a gente ficaria com aquela temperatura, né, estável sem estar muito aquecido. Né? Então, assim, nesse sentido, né? Eu levantei a mão de novo. Isso é uma curiosidade minha, eu não sei se cabe a pergunta aí, até foi a primeira que eu escrevi aí em princípio. A gente ouve falar sempre em aquecimento global, mas já estudei também que exige um espaço de tempo, um período determinado de degrau evolutivo para que a pessoa, para que seja configurado que realmente houve uma mudança climática, né, na Terra. E eu queria saber sobre isso. Que período de tempo é esse? Ou essa teoria ainda existe? É isso mesmo que acontece? A gente precisa de uma análise de um determinado período, bilhões de anos, não sei quantos milhões de anos, para se dizer que a partir daquele momento houve realmente um degrau evolutivo que determina que a temperatura global foi modificada, ou teve um aquecimento, ou teve um resfriamento. Como é que funciona isso? Não sei se cabe a minha pergunta nesse... Aí entra naquela questão do binômio meteorologia e climatologia. Meteorologia tem, amanhã vai chover, está entrando um sistema frontal, né? Vamos dizer assim, a análise sinótica, né, do tempo, ou seja, a pressão baixa, a frente fria entra, isso varia aí. Você pode fazer previsões disso de 2, 3 dias, né, os modelos com bastante... A partir de 3 dias já começa a ficar complicado, né, que os sistemas são muito... Né, aí eu entro na área do professor Cataldi. Né, agora, o clima, ele é a integração, para você ter uma comparação de séries temporais, geralmente se usa, né, uma janela de tempo de 30 anos. Né? Então, você pega a média dos últimos 30 anos versus a média. Né? Então, hoje, desde 1850, a gente tem vários ciclos de 30 anos. Né? Então, a gente vê, se você pegar aquela curva lá do Holoceno, que são reconstruções,
integrados, né? As reconstruções climáticas, elas não são meteorológicas, elas são clima, porque você não consegue enxergar eventos meteorológicos, você enxerga os eventos climáticos integrados numa janela de tempo. Então, a gente sabe, por exemplo, que 1,5 era a temperatura, né, quando a temperatura deveria ser mais alta, que foi no ótimo climático holocênico, que a radiação de hemisfério norte era maior, né, que é o que governa o clima do planeta. E ela foi caindo, depois ela infletiu. Agora, essas séries já são robustas. Né? Inclusive, aquele meu primeiro slide mostrando a temperatura do Rio de Janeiro mostra ali série desde a década de 50. Né? Então, já mostrando que existe uma variação climática significativa. Esse seria o termo. Né? É significativo ou não é? É significativo. Já é significativo. Sob o ponto de vista estatístico, já é significativo. Tá. A minha pergunta é porque há uns 10 anos atrás, quando havia muita discussão sobre, né, aumento de temperatura global e gases de efeito estufa, e havia muitas opiniões em contrário também, dizendo que isso era uma falácia, que não havia, que não tinha que não estaria acontecendo isso, porque precisaria ter um estudo de tanto tempo para se dizer que houve um degrau evolutivo. Enfim, é só para eu me atualizar um pouquinho, que eu já estou um tempo sem estudar. Cara, existem várias pegadinhas que eu vou dizer assim, a turma dos negacionistas fala. Eu já fiz debate com o Molion, com o Azevedo, que era físico da UNB. Aí tinha um professor lá no Congresso de Geoquímica, tem uma mesa redonda sobre isso. Né? Então, eu conheço mais ou menos. Eu, quando fui fazer mesa redonda com o Azevedo, já falecido, que era físico da UNB, foi reitor da UNB. Eu era um professor novo, recém-contratado, eu estava morrendo de medo. Porque, pô, imagina, só que eu estudei ele, né? Ele não me estudou, claro, né? O cara era top, eu era um recém-professor, eu estudei ele, porque, né, quem se sente mais fraco vai estudar quem é o mais forte, né? Isso aí. Então, eu estudei o Azevedo e vi que uma das argumentações dele, por exemplo, era que a temperatura da Terra não estava caindo, que não estava aumentando, ela justamente estava caindo. Estava caindo. Porque existem os dados instrumentais de superfície, que são as estações meteorológicas no mundo inteiro, né, que foram sintetizadas aí pela NASA. Tá? A NASA, Copérnicos, várias agências internacionais fazem isso no mundo e chegam à mesma conclusão que é, né, de temperatura média do planeta, que é uma medida de estações meteorológicas. Então, ele falava das ilhas de calor. Né? Ele falava das ilhas de calor, mas o modelo das ilhas de calor é colocado no modelo de temperatura, isso é analisado. Tá? E tem outra coisa, a temperatura da Terra, ela responde à variabilidade solar. Então, ela aumenta e diminui, e ela naquele tempo ela estava caindo porque a variabilidade solar estava diminuindo. Mas por quê? Porque é a temperatura satelital. Né? Então, o camarada vai lá no satélite com um sensor de infravermelho, analisa a temperatura, faz uma integração da temperatura medida por sensores espectro-radiométricos de infravermelho. Só que ele vai pegar a coluna inteira, ele vai pegar a troposfera e os satélites estão lá acima da estratosfera. Então, ele vai pegar a coluna estratosférica e vai pegar a coluna troposférica. Só que enquanto a troposfera aumenta, a estratosférica diminui, porque a troposfera está segurando a energia embaixo. Né? E ele se usa desse artefato para argumentar. Né? Um faz isso também é o Molion. O Molion também adora usar esse raciocínio. Entendi. Né? É um ponto de vista, ele parte de um princípio diferente, né? De um ponto de vista diferente. Um pega a coluna inteira, sendo que a troposfera, que é o que a gente está discutindo, ela está aumentando, mas a estratosfera está diminuindo. Se você pegar a média, essa média ela vai variar conforme a atividade solar.
Ela vai aumentar e vai diminuir. Mas, na verdade, a troposfera está aumentando constantemente, porque os gases do efeito estufa estão retendo a energia embaixo. Entendido. Obrigada. Mas, assim, e tem, assim, no caso, né, até tinha esquecido, o Hubert Reusser, que ele foi coordenador da engenharia ambiental lá de Ouro Preto. Ele era um negacionista, né? Ele vinha aqui, fazia debate, eu chamava ele aqui para os debates aqui né? Aí ele também me provocava, me chamava lá algumas mesas redondas, e ele falava, e isso é uma coisa que ele falava, aí eu falo o que ele falava, a concepção, vamos dizer assim, dele, né, é que o aquecimento global não é ruim. Mas aí a gente vai entrar na escala geopolítica, não é ruim para quem? Não é ruim para quem? Se você pegar o cara que está na pradaria russa e que vai aumentar as áreas agriculturáveis dele, talvez seja bom mesmo. O cara que tem uma empresa de transporte de mercadoria que vai conseguir fazer comércio entre o eixo setentrional do planeta, que é lá o hemisfério norte, que as geleiras vão diminuir, como os vikings conseguiram migrar lá na anomalia climática medieval para a Europa, o comércio vai aumentar no eixo setentrional do planeta. Agora, os Estados Unidos mesmo vivem um dilema geopolítico interno deles, porque algumas áreas, alguns estados norte-americanos vão ter impactos positivos sobre a agricultura. A Califórnia, por exemplo, vai se dar mal, porque todas as reservas de água deles, né, vão se perder com o derretimento das geleiras. Então, existe uma briga geopolítica aí dentro, para que alguns não veem tanto prejuízo para o aquecimento global. São efeitos instantâneos em contrapartida com aqueles que são os efeitos integrados, né? É a questão do efeito borboleta. O que faz lá, de repente, é bom, mas vai trazer consequências de âmbito mundial, né? Mas aí, por exemplo, você acha que o Putin, que se diz um negacionista, você acha que ele é um negacionista com a ciência que tem na Rússia? A Rússia, tem uma ciência fortíssima. Você acha que ele não... É claro que ele sabe que existe aquecimento global. Só que ele diz que não tem, porque para os russos talvez não seja tão ruim assim. Para a gente vai ser ruim. Nós vamos ter que adaptar nossa agricultura, nós vamos ter que criar novos direcionamentos na agricultura, vamos ter áreas desertificadas. Na África subsaariana vai ser terrível. É a lei dos interesses. Então, isso a gente tem que incorporar, que isso é uma realidade. Uhum. Tá, joia. Obrigada, professor. Ok, beleza. A professora Thelma levantou a mão? Oi, Renato. Eu estava aqui inquieta, porque você meio que passeou pela minha pergunta, mas vamos lá. Minha inquietude é até que ponto os modelos climáticos atuais aguentam tanta complexidade de dados, né? Nós sabemos que há uma incerteza profunda aí no sistema climático, devido a processos mal compreendidos e até limitações dos modelos. E aí eu fico me perguntando, né? Quero perguntar para você, na sua opinião, quais são as principais lacunas desses modelos ao simular cenários complexos com essas múltiplas forçantes naturais e humanas? Como é que a gente pode tentar resolver isso? Isso é uma pergunta importantíssima. Né? Na verdade, acho que é o grande cerne do que vai acontecer no futuro, né? Porque eu como entendo, eu sou um estudante, né? Bom, eu acho que o professor sempre é um estudante, né? Eu, como estudante de paleoclimatologia, eu fico, às vezes, um pouquinho preocupado porque, né, os saltos, né, climáticos geralmente são mais fortes para o aquecimento, são mais rápidos, né? O resfriamento ele se dá gradual. E o aquecimento ele se dá em rompantes, né? Se pegar aquela curva de Vostok, você vai ver que a passagem do glacial para o interglacial ela se dá rapidamente. Agora, para entrar numa glaciação, ela é paulatina, é um processo lento.
né? Então, eu acho que talvez os modelos climáticos não enxerguem isso muito bem, né? E uma coisa, para mim, que é uma das mais importantes, é a biogeoquímica. Por exemplo, o que vai acontecer, né, com esses permafrostes? O que vai acontecer com as várzeas amazônicas em relação às emissões de metano, né, as áreas inundadas, que é 300 mil quilômetros quadrados, né? Muita coisa, a 600, quase, uns dizem até que chega a quase 1 milhão de quilômetros quadrados. Entende? Então, as permafrost, né? O oceano profundo, como é que as correntes oceânicas, né, no transporte, né, de energia ali dentro e as mudanças nessa configuração de correntes. Tudo isso, como são sistemas dinâmicos, né, então, como são sistemas muito dinâmicos e muito caóticos, são difíceis de previsão. Existe até teorias, não é uma teoria, é uma teoria que é modelada, que é, por exemplo, a diminuição da corrente do Golfo poderia reverter o aquecimento global e trazer um resfriamento global, que é aquele filme Um Dia Depois do Amanhã. Você diminui o transporte de calor para o hemisfério norte, aí você entra num processo de resfriamento, começa a aumentar as calotas polares, o albedo aumenta, e você vai retroalimentando por um resfriamento, né? Então, existe essa modelagem, né? Mas tudo isso é muito complexo. Pode haver isso? Pode. Agora, a gente está numa forçante de glaciação. Se esse mecanismo acontece, será que pode reverter? Aí os meus amigos lá dos grupos de WhatsApp vão falar: você falava que ia aquecer, não sei o quê, agora resfriou. Vou ficar com a cara no chão. Mas pode aquecer. Pode. Eu acho improvável, né? Inclusive, é uma das coisas que eu quero até dar uma olhada aí nos registros paleoclimáticos para ver se existe essa. O problema é que essa configuração que a gente tem hoje, ela nunca existiu no cenário geológico, né? Você é uma forçante de resfriamento com CO2 alto. Isso é uma situação que, né, nunca existiu. Talvez lá no Permiano, né, que as florestas começaram a absorver carbono demais, né, estocar, né, nos depósitos de carvão, né? Então, essas coisas. Outro dia eu até estou querendo pegar uns artigos sobre Permiano, né, para entender um pouquinho essas lógicas aí, sabe? Mas também a configuração do planeta era completamente diferente, né? Então são muitas coisas, né? A paleoclimatologia é uma ciência que, nossa, pulsa, né? Porque são muitas teorias e tudo. E a questão das modelagens. Os modelos estão cada vez mais precisos, né? Porque os supercomputadores estão cada vez mais potentes, né? Então essas variáveis todas, elas estão entrando no sistema, essas retroalimentações, que é justamente o grande problema desse entendimento mais preciso. Isso aí, Renato, muito obrigada. Não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação. A Silvia gostaria de fazer uma colocação. Abre o seu microfone, Silvia. Uma coisa interessante nessa pergunta que a Thelma fez, né, que eu gostei bastante dela ter perguntado isso, é o seguinte, é a assimilação. Eu trabalho aqui no CPTEC, né, no INPE, e aí a gente vê uma coisa muito importante, a assimilação de dados, né, e é o desafio, sabe? É um desafio da previsão de tempo. Eu trabalho na parte mais satélite meteorológico, né? Não trabalho na modelagem, mas eu sempre acompanho. Quando tem algum curso, eu procuro fazer, né? Até o Rafi deve até saber mais coisa que eu em relação a isso. Mas essa questão da assimilação de dados, das condições de contorno, do modelo, e das condições iniciais é o que garante que o modelo não se descole da realidade, né? Porque não adianta você ter o supercomputador para fazer uma previsão e ter cálculos feitos cada vez mais rápidos se você
não fica o tempo todo com né, o que o Renato falou da retroalimentação, né? Dessa assimilação, colado na realidade, porque muda muito rápido, está mudando muito, né? Que a gente esperava que tivesse mudança, mas as mudanças estão acontecendo muito mais rápido do que a gente esperava, né? Eu acho que esse é o grande X da questão, né? Eu queria só fazer essa colocação aí. Espero não ter cometido nenhuma imprecisão aí sob o ponto de vista climático, porque eu não sou climatologista, né? Eu sou, vamos dizer assim, paleoclimatologista. A gente teve algumas reuniões aí com o professor Carlos Nobre, o professor Pedro Dias, que eles queriam, inclusive, fizemos aí uma conferência uma vez para tentar calibrar os modelos, né? Inclusive o Marengo fez publicações com a Prado, né, sobre essas calibrações de modelos climáticos com dados paleoclimáticos. Isso é uma coisa interessante da paleoclimatologia, é você poder ajustar esses modelos baseado no que aconteceu no passado, né? Tem umas respostas bem interessantes, né? Inclusive, até gostaria de retomar isso. Isso é uma publicação lá do Pedro com o Bruno Turque sobre isso, né? Mas acho que a gente explorou pouco, na verdade, né? Mas como também tem muita divergência entre os paleoclimatologistas, os climatologistas às vezes ficam meio brabos com a gente, né? O Pedro Dias deu uma bronca na gente outro dia, falou: vocês ficam discutindo há 30 anos se o glacial máximo era úmido ou seco na Amazônia. Ainda não chegaram a essa conclusão. Então, por isso que eu digo, a ciência ela anda lenta, né? Porque tem as divergências, tem isso, tem aquilo, e os modeladores, coitados, ficam ali, né, tentando ajustar tudo, né? E não é fácil. O Ricardo, vamos então abrir mais uma questão, que é o Ricardo que vai falar agora um pouquinho, e depois a gente encerra, porque nós avançamos extremamente o nosso tempo, pela complexidade, pelo interesse, né, Renato, do tema. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Silvia, pela pergunta, pela colocação. Professora Thelma, obrigada. Só por alguns segundos, né? Porque o professor Renato, ele é meu orientador. Então, eu estou vendo aqui essa brilhante exposição. Como é que a gente não se encanta, né, com o professor Renato? E eu vim só trazer aqui Obrigado, Ricardo. alguns complementos, porque eu vejo o seguinte: passamos sobre tudo, né? Desde a era, de milhares e milhares de anos, mas o que traz a gente aqui, nesse curso, no programa de Biossistema, é exatamente essa contribuição que cada um de nós aqui, como aprendizes, né, estão fazendo para poder contribuir para a nossa sociedade, e mesmo que seja para a questão local. A gente talvez não consiga fazer uma mudança a nível global, como a gente gostaria, como você falou naquela hora. Olha, se eu tivesse a chance de mexer no globo, como é que eu ia fazer? Mas nós podemos fazer isso na região local. E localmente, isso pode se duplicar para o restante do mundo, por uma questão global. E como nós reunimos aqui, né, pessoas interessadas nesse programa, com tantos professores de qualidade de conhecimento, eu acho que todos nós aqui temos condição de fazer um grande trabalho nesse período, nesse curso que nós vamos fazer agora, nesse mestrado. Então, eu quero agradecer e falar que eu estou muito, muito contente, muito feliz com todos vocês que estão aqui nos orientando com tanto saber. Tá? Muito obrigado. Então, muito obrigada, Ricardo. Carlos, está aí? Quer fazer um encerramento, então? Então, pode encerrar. É só agradecer ao Renato mesmo aí pela brilhante palestra, né? E agradecer a todos que estiveram aqui. Então, pode fazer o encerramento, por favor. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Essa brilhante apresentação do Renato e todas essas conversas que nós tivemos aqui vão ficar registradas para a posteridade. E vou fazer o upload depois lá no nosso canal do YouTube, para toda vez que a gente quiser, a gente poder acessar e poder dividir um pouquinho aprender, né, um pouquinho, e a gente poder passar também, né, para frente essas informações tão importantes, né, que chegaram hoje para a gente
através do brilhante professor Renato. E muito obrigada, Renato. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pelas perguntas. E fico à disposição aí, né, para qualquer coisa, qualquer dúvida, etc. Muito obrigada, Renato. Gente, a professora Cristiane colocou no chat o link de um artigo que ela publicou recentemente. Convido a todos a acessarem e a lerem o trabalho da professora Cristiane Nunes. E até a próxima, pessoal. Tudo de bom para todos. O restinho de semana. Cristiane foi colega minha aqui da... Obrigado. Seja bem-vindo, Renato. Estou muito feliz de você estar aqui. Ô, Cristiane, obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigada, Cristiane, por compartilhar o seu trabalho conosco. Obrigada. Obrigada, gente. Tudo de bom. Um bom restinho do dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.